tema hoje é novo nascimento. Diga, novo nascimento. O tema é novo. Qual que é o tema? Só vocês, 1, 2, 3. Novo nascimento, 1 de João, capítulo de número 3. 1 de João, capítulo de número 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é nascido de Deus não pratica. Tem alguém aí? Todo aquele que é nascido de Deus não pratica. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica. Porque a semente de Deus permanece. Ele não pode estar no, porque é nascido de. Vamos ler de novo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica. Porque a semente de Deus permanece. E ele não pode estar no, porque é nascido de. Quem é nascido de Deus? Quem é nascido de Deus? Diga, eu sou nascido de Deus. Ou seja, preste atenção. Se a semente de Deus está em você, você não pode compactuar com o pecado. Você não pode acostumar com o pecado. Ou melhor, você não pode pecar, porque você é nascido de Deus. E existe uma semente de Deus em você que não combina com o pecado. Se o pecado entra é porque não tem a semente de Deus. Se tem a semente de Deus, não comete pecado. Consegue entender, gente? Às vezes, muitos líderes têm medo de pregar a verdade. Porque as pessoas talvez vão se assustar, não vão compreender. Não é questão de compreender, é a verdade. E a Bíblia diz que somente a verdade liberta. Por isso que tem um monte de gente arrebentado, muitas vezes até mesmo dentro da igreja. Por isso que tem um monte de gente com título de crente, com Bíblia de crente, com roupa de crente, canta música de crente, mas que não tem vida de crente. Por que não tem vida de crente? Porque tem pecado. Então preste muito bem atenção. Em resposta a isso, o Senhor Jesus, em João capítulo 3, versículo 3, ele disse assim para Nicodemos. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer. Presta atenção. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então preste atenção. Preste muito bem atenção no que eu vou falar. O reino de Deus só é visível para quem nasce de novo. O reino de Deus só é visível para quem nasce. Tem alguém aí? Para quem nasce de novo. Se você não nasceu de novo, e você pode, preste atenção, você pode estar dentro da igreja e não ter nascido de novo. Você pode servir em alguma área dentro da igreja e não ter nascido de novo. Você pode pregar muito bem, você pode cantar muito bem, você pode tocar muito bem, você pode fazer qualquer coisa dentro da igreja muito bem e não ter nascido de novo. Você pode ser dizimista, você pode ser ofertante, primiciante, você pode entrar em todos os desafios financeiros que a igreja lança, e mesmo assim não ter nascido de. Eu vou te provar isso na Bíblia. Irmãos, cristianismo, seguir a Cristo, nascer de novo é muito mais sério do que muitas vezes nós imaginamos ou entendemos. Porque às vezes a gente fica buscando muitas desculpas e justificativas para os nossos pecados, para as nossas mazelas. Então preste atenção, só pode, Jesus disse, quem disse? Só pode ver o reino de Deus se nascer de novo. Se não nascer de novo, não tem como ver o reino de Deus. Ou seja, preste atenção, enquanto a pessoa não tiver este novo nascimento, ela será sempre cega para o mundo espiritual. É forte.
Enquanto a pessoa não nascer de novo, por isso que tem muitas pessoas dentro da igreja cheias de dúvidas, cheias de pulgas atrás da orelha. Mas será que o que o pastor está falando é verdade? Porque não lê Bíblia. Ah, mas será que esse mover, esse negócio de célula é de Deus? Será que essa unção, quando cai, cheio de dúvida. Será que pastor é ladrão? Não é? Será que essa música é assim mesmo? Não é? Cheio de dúvida. Será que tem que se batizar? Por que tem que se batizar? Por que tem que dizimar? Por que tem que ofertar? Por que tem que vir no Casados para Sempre? Por que tem essa programação? Cheio de dúvida, porque não nasceu de novo, está cego para o mundo espiritual. É muito sério isso. Então preste atenção. Para entrar no reino de Deus, tem que nascer da água e do... Para entrar no reino de Deus, tem que nascer do quê? Da água e do Espírito. Nascer da água, o batismo nas águas. Lembra de João Batista? João Batista batizou com água, mas ele disse: após mim virá um que vai batizar com fogo, com o Espírito Santo. Então Jesus disse para Nicodemos: cara, tem que nascer de novo. Nascer da água é ser batizado, mas para ser batizado, a pessoa tem que se arrepender dos seus pecados. João Batista, ele só tinha um tema de mensagem: arrependei-vos. Ele veio abrir caminho para o Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo chegou, sabe o que ele fez? Copiou a mensagem de João Batista. E ele disse: galera, vocês têm que se arrepender e ser batizado. Não pode ser batizado se não houver arrependimento. Você sabe que quando João Batista ia batizar alguém no rio, lá no Rio Jordão, a pessoa fazia confissão do seu pecado publicamente. Ela falava pecado por pecado para todo mundo. Ah, pastor, mas vai passar vergonha, vai ser humilhado, mas vai ser salvo, isso que importa. Tem muita gente escondendo o pecado que vai para o inferno. Muita gente escondendo o pecado que vai para o inferno com medo da reputação. O que minha esposa vai achar? O que meu filho vai pensar? O pastor vai me tirar o título, o cargo? Eu não vou ter a oportunidade? Tudo bem, então vai com o título para o inferno. Vai com o título para o inferno. Jesus está voltando, meu irmão. Então João Batista, ele falava: meu irmão, você quer se batizar? Você quer se batizar? Então confessa, fala aí, ó. Qual que é o seu pecado? Pornografia? Então confessa aí. Diante de todo mundo aqui, confessa: eu era pornográfico, agora estou abandonando a pornografia para me batizar. Eu era mentiroso, estou abandonando a mentira. Eu era adúltero, agora não vou ser mais adúltero. Eu era falador demais, eu tinha língua grande, agora eu estou sendo salvo. Era assim. Amém? Então preste atenção. Nascer do Espírito é quando você entende a pregação do Evangelho. Você entrega o seu coração ao Senhor Jesus e Ele concede você a pessoa maravilhosa do Espírito Santo para habitar em você. Aí você tem uma experiência com Deus. Aí você começa a ter o Espírito Santo trabalhando dentro de você. João capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, versículos 5 ao 6 diz assim: respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Meu irmão, tudo que procede da carne, eu falei hoje de manhã na minha live, eu dei uma palhinha. Tudo que procede da carne é para te destruir. Todo desejo da carne é para te matar. E todo desejo do Espírito é para te salvar. Porque o Espírito veio de Deus e a carne veio do pó da terra. Então, carne é carne. Jesus disse para Nicodemos: cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você nasceu da sua mãe, você é fruto de pecado. Você está entendendo? Você é fruto de pecado, a sua carne só deseja o mal. Eu estou falando para você nascer agora do Espírito. Esquece a sua carne, nascer do Espírito. Em 1 de João capítulo 3, versículo 9, ele acrescentou, João acrescenta um atributo muito valioso para ser salvo.
que ele apresenta? João vai dizer, no capítulo 3 de 1 de João, versículo 9, ele diz o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. É forte isso, irmãos. Ou seja, nascer de Deus, seguir os ensinos de Jesus, vir aqui à frente e levantar a mão, dizer eu quero Jesus, é o primeiro passo. É o primeiro passo. Agora começa um processo de renúncia, de matar a carne, de matar o seu eu, o seu egocentrismo, o seu achismo. Então João diz: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Em 1 João ele deixa claro que o pecado não é um acidente. Diga comigo: pecado não é um acidente, como muitos já pregaram. Satanás já roubou muita gente com essa mentira. Eu já falei isso. Pecado é um acidente, pecado não é um acidente. Diga comigo: pecado não é um acidente. Pecado é uma decisão. Pecado é uma decisão. As pessoas decidem pecar. Então, o pecado não é um acidente, é uma escolha de vida. Quem vive pecando faz uma escolha terrível, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Em João capítulo 8, 33 ao 34, ele respondeu ao Senhor Jesus. Os fariseus religiosos da época responderam ao Senhor Jesus: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que somos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. É um estilo de vida, é uma escolha de vida. Escolheu viver no pecado. Quem comete pecado é escravo do pecado. Diga comigo: quem comete pecado é escravo do... Quem disse isso? Jesus. O nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus está nele. João 8, 35 e 36 diz assim: o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres, não a sua emoção. Eu já vi pessoas falando assim: não, eu paro de fumar a hora que eu quero. Eu já parei uma vez, eu posso parar a hora que eu quiser. Tudo bem, só que você continua sendo escravo, porque foi a sua vontade que te libertou, não foi o Espírito. Você não nasceu de novo. Você não nasceu de novo. Você precisa se entregar ao Senhor Jesus, porque de fato, Jesus disse, a pessoa só é livre quando o Filho de Deus liberta. Não é quando simplesmente eu deixo de fazer, é quando o Filho de Deus liberta. Quem está me entendendo diz amém. Jesus disse: o escravo não tem lugar permanente na família. Por isso que tem gente que entra e sai toda hora da igreja. Por isso que tem gente que está firme agora, daqui a pouco está desanimado. Por isso que tem gente que uma hora quer fazer, tem hora que não quer mais nada, está decepcionado, está machucado, porque não é filho ainda. Está dentro da igreja, mas não é filho. É forte. Jesus disse: quem vive na prática do pecado é filho do diabo. Quem disse? Não sou eu que estou sendo radical. Só estou repassando a fala de Jesus. Jesus disse que quem vive na prática do pecado é filho do diabo. Você decide a partir de hoje se vai ser filho de Deus ou vai continuar sendo filho do diabo, se você vem vivendo na prática do pecado. João
Evangelho de João, capítulo 8, versículo 37, diz assim: eu sei que vocês são descendentes de Abraão. O Senhor Jesus está falando com os fariseus, com os religiosos. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do que, eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Preste atenção. Jesus está dizendo: eu estou falando o que eu vi na presença do Pai, mas vocês estão falando do que vocês ouviram do Pai de vocês. Ou seja, são pais de fé? Segura essa, são pais de fé? Jesus está falando de Deus. E eles, os fariseus, os religiosos, estão falando de um outro pai. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Abraão. Não agiu assim. Então não tem nada a ver vocês com Abraão. Vocês estão totalmente equivocados. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus, disse os fariseus. Disse Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, disse Jesus. Porque são incapazes de ouvir o que eu digo, porque não nasceram de novo. Lembra lá atrás? Vocês pertencem ao pai de vocês. Outra vez Jesus está confirmando: vocês pertencem ao pai de porque são incapazes de ouvir o que eu. Tem gente que não consegue entender a palavra que sai do altar. A palavra sai do altar, ela acha que é indireta. A palavra sai do altar, ela acha que é dura. A palavra sai do altar, ela acha que o pastor não ora. A palavra sai do altar, ela sai daqui revoltada. Sabe por quê? Porque ela não está no mesmo espírito. Ela está servindo a outro pai. Porque, preste atenção, nós não acreditamos que salvo uma vez é salvo para sempre, não. Você pode perder a sua salvação, sim. Então você pode ter nascido de novo. Lembra da mensagem, mentalidade de crescimento? Não ouvir o conselho dos ímpios, não imitar o pecador e não se assentar na roda dos escarnecedores. Lembra disso? O cara aceitou Jesus, mas tinha os conselhos dos ímpios. Ele parou para imitar os pecadores e sentou nas rodas dos escarnecedores. Está cego outra vez. Está cego outra vez. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque eu lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Meu irmão, aqui é um diálogo de religiosos, pessoas que só frequentam igreja, pessoas que têm títulos, mas não nasceram de novo, e o próprio Deus. Eu não estou falando de nenhum pastor, de nenhum guru, de nenhum apóstolo. Eu estou falando do Senhor Jesus Cristo, que está dialogando com essa turma. E Jesus vai falar assim para eles, preste atenção. Jesus vai dizer: no entanto, vocês não creem em mim, porque eles digam a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado, se eu estou falando a verdade? Porque vocês não creem em mim. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus... Uau! Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus... Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. É muito sério. O que você faz, preste atenção, o que Jesus está nos ensinando aqui, preste atenção, o que você faz e fala, identifica quem é seu pai.
o que você faz e fala, o que você fala aqui dentro, o que você fala ali no café, o que você fala na empresa que você trabalha, o que você fala no churrasco, o que você fala na comunhão de célula, o que você fala no campo de futebol, o que você fala na fila do banco, identifica quem é o seu pai. Jesus está dizendo: eu estou falando do meu pai, vocês estão falando do pai de vocês. Vocês não me entendem? Vocês não acreditam em mim? Por quê? Vocês não pertencem a Deus. É sério, não é? Posso continuar? Jesus está dizendo: vocês podem vir na sinagoga todos os sábados, que era o costume deles. Vocês podem dar oferta, dízimo na sinagoga, mas vocês não são filhos de Deus, porque vocês não entendem o que Deus fala. Vocês não recebem a palavra de Deus. Irmãos, a grande verdade, preste atenção, é que o pecado vai anestesiando o crente. Se você começar a pecar de novo, ou se você continuar na prática do pecado, o pecado vai anestesiando você, você não vai mais sentindo a presença de Deus. Quem lembra aqui que quando você faltava um culto, você falava: parece que a semana não começou, velho. Não dá para ir no culto, ficar sem culto. Cara, não dá, o meu coração está ardendo para ir para a célula. Você fazia questão de encostar no pastor, nem que fosse o sorriso do pastor você queria, um aperto de mão. Hoje você vem na igreja, nem fala com o pastor. Às vezes eu ligo para alguns irmãos: você foi na igreja ontem? Eu estava lá, pastor. Ah, mano, não te vi, você não falou comigo. É forte isso, gente. Eu sou de uma época que me chamaram, me apelidaram de chaveirinho do pastor. Minha esposa está aqui. Me apelidavam, chaveirinho do pastor. Eu queria caminhar, e quero até hoje caminhar com homens e mulheres de Deus. Onde tem um homem de Deus, eu quero estar. Onde tem uma pessoa de Deus, eu quero estar. Pode estar no meio do mato, se está lá, é de Deus, eu quero estar. Eu ligo, eu respondo mensagem, eu pergunto. Às vezes eles estão conversando com alguém em algum evento, eu chego aqui, eu fico aqui, ó. Eu vejo se não é algo muito confidencial, às vezes é um bate-papo, mas eu estou ali, não está nem me dando atenção, mas eu estou encostado na chama. Mas tem gente que faz questão de caminhar com pecadores, com ímpios, com escarnecedores. É sério isso, irmãos. Devemos estar atentos às sutilezas de Satanás. Muitas coisas que parecem inofensivas na vida moderna, na verdade, pode nos impedir de experimentar uma conexão profunda com Deus. Você sabe que o mundo hoje nos oferece muitas coisas. As redes sociais é uma distração enorme. Se você não vigiar, você passa mais tempo nas redes sociais do que com a sua própria família. Se você não vigiar, você fica conversando sempre com as pessoas de longe e esquecendo das que estão perto. E quando as que estavam longe chegam perto, você continua conversando com as que estão longe. É assim ou não é? Aí quando é que está perto vai ficar longe, você decide conversar com ela porque está longe pelas redes sociais. E esquece de quem está perto. E aquele que estava longe, que volta, está perto de novo, você esquece de novo, só nas redes sociais. Cuidado com a vida dos outros nas redes sociais. Antigamente, as pessoas iam para as janelas das casas, para as portas, para as calçadas, né? Ficava catando o piolho da criança e falando mal dos outros, né? Hoje não. Hoje o negócio está mais chique. Hoje é pelo smartphone, né? Você viu? Alguém quer jogar uma indireta? Pronto, falei, hashtag. É pecado do mesmo jeito, irmão. Pecado do mesmo jeito. Olha lá, ó. Estava no shopping em vez de estar no culto. Irmãos, se concentra você no culto. Olha, geralmente quem ri. Brincadeira.
Mas é sério, irmãos. Devemos ter muito cuidado. Cada pecado, preste atenção, cada pecado que você comete vai matando alguma coisa de Deus em você. Escreva isso. Cada pecado que você comete vai matando alguma coisa de Deus em você. Vai matando o propósito, vai matando a alegria, vai matando a fé, vai matando a unção, vai matando o profético, vai matando o desejo de buscar a Deus, vai matando o desejo de estar na igreja, vai matando o desejo de estar na célula, vai matando o desejo de ser fiel nas finanças, vai matando o desejo de amar a esposa, vai matando o desejo de cuidar dos filhos, vai matando muita coisa, até você morrer de vez. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Romanos capítulo 6, 23, pois o salário do pecado é a morte. A grande verdade, eu aprendi com um pastor amigo, que pecadores são zumbis. Que é isso, pastor? Eles estão vivos por fora e mortos por dentro. O salário do pecado é a morte. O kairós de Deus está parado dentro da vida de um pecador, de uma pessoa que vive na prática do pecado. Parou, o relógio de Deus parou na vida da pessoa. Ela estacionou no tempo. E o pior é que na vida, no mundo espiritual, você ou cresce ou decresce. Mas o kairós de Deus não funciona mais. O tempo de Deus não movimenta mais dentro da pessoa. Deus fala, ela não sente nada. Teve vigília. Tanto faz para ir. Não vou, não quis ir, pronto, final. Tanto faz se jejuar como não jejuar. Não sente falta de nada de Deus. A vida de Deus flui ao redor deles, mas não neles. Porque o relógio de Deus está parado neles. 1 de João 3,5 diz: vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. João disse: gente, você sabe por que Jesus se manifestou? Sabe por que Jesus veio a este mundo? Não foi para te dar casa própria, não foi para te dar carro de luxo, não foi para aumentar suas finanças. Jesus veio para tirar pecado. E quando você abandona o pecado, vem tudo isso de bandeja na sua vida. Amém? Porque tem gente aqui que hoje tem o mesmo salário que tinha quando não era crente, mora na mesma cidade, casado com a mesma mulher e tem prosperado depois que aceitou Jesus. Então não é o salário, não é a casa, era o pecado que estava empobrecendo ele. Eu tenho um irmão assim, meu irmão do meio, trabalhava na mesma empresa, sempre trabalhou na mesma empresa, não prosperava, não tinha dinheiro nem para arrumar os dentes, nem para comprar o colchão dele era podre. A gente ia na casa dele e tinha nojo. Um dia ele teve um encontro com Jesus, aleluia, nasceu de novo, com o mesmo emprego, o mesmo salário, passou a ter um carro novo, mudou de casa, casou, arrumou os dentes, roupa nova. Está aqui a minha esposa de prova. O nome dele é Israel. Hoje é empresário, para a glória de Deus. Quer prosperar? Abandone a sua vida de pecado. Abandone a sua vida de pecado. Jesus veio para tirar o pecado da humanidade. Jesus não veio passar a mão na sua cabeça. Jesus não veio entender você. Jesus não veio receber as suas justificativas de pecado. Ele veio para tirar o pecado da sua vida. Esse é o papel de Jesus, tirar o pecado da vida do ser humano. Porque se tirar o pecado da sua vida, tudo muda na sua vida. Muitas enfermidades são resultados do pecado. Na verdade, todas as enfermidades é resultado do pecado. Mas Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. E o pecado não deixa a gente tomar posse da nossa cura na cruz do Calvário. Não deixa. Ninguém pode dizer estou em Jesus e está em pecado. Os dois não caminham juntos. Os dois não caminham juntos. 1 de João 3,6: todo aquele que nele permanece
todo aquele que nele permanece não está no... Uau! Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Podemos falar, a boca fala o que quiser. Quantas pessoas já encontrei na rua e falaram: fulano de tal disse que é da sua igreja. Eu falei: não, eu vi ele lá o ano passado. Ele disse que é da igreja. Muita gente pode sair daí falando que é da Vida Triunfante, assim como um monte de gente pode estar aqui falando que é de Jesus. O fato de você estar aqui, isso não quer dizer que é de Jesus. Porque Jesus está dizendo: todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. 1 de João 3, 7 e 8. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque alguém pode enganar você. Não, que é isso? Pastor Isaac é radical. Não, que é isso? Vem para a minha igreja. Não, para com isso. Como assim? Ele não conhece a sua história? Não, não é história, é pecado. Não é estrutura familiar, é pecado. Não é condição financeira, é pecado. Não é se foi abusado, não é se foi violentado, é pecado, entendeu? Ah, mas ela quer abortar porque foi violenta. Não, aborto é pecado. Um pecado não justifica outro pecado. É importante nós entendermos isso. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir. Pronto. Se você chegou aqui hoje com alguma obra do diabo, ela vai ser destruída aqui nesse altar hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando você vive pecando, isso aqui é forte. Quando você vive pecando, você vive diabolicamente. Você vive endiabrado. Quando você vive na prática do pecado, você vive diabólico. Essa é a verdade. Você está fazendo as obras do seu pai e não a de Deus. E não a de Deus. 1 de João 3, 9 e 10. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Quero que você entenda isso. Se você nasceu de novo, tem uma semente de Deus dentro de você, Jesus Cristo dentro de você. E essa semente não deixa o pecado entrar em você, não deixa você pecar. Se a vontade vier, essa semente diz: não, sai do pecado. Você não pode pecar. O Espírito Santo está em você. Decida viver sem pecado. Fala para o irmão que está ao seu lado, diga: decida viver sem pecado. 7 princípios, rapidinho, anote por favor, para vivermos uma vida sem pecado. Se você não veio com caneta e papel no seu smartphone para anotar, uma pena. Mas depois vai no YouTube, assiste de novo e vai anotando, por favor. Primeiro, busque uma experiência pessoal com Deus. Repita: buscar uma experiência pessoal com Deus. Pastor, mas como que é essa experiência? Comece a falar com Deus. Diga: Deus, eu não quero essa vida de pecado. Eu não vou mais pecar. Eu não vou mais transar com a minha namorada. Eu não vou mais ver filmes pornográficos. Eu não vou mais falar mal de ninguém. Eu não vou mais ser infiel nas finanças. Eu não vou fumar mais. Eu não vou beber mais. Deus, eu não vou mentir mais. Eu vou falar somente a verdade. Eu quero o Senhor. Diga: Deus, mata tudo que não é do Senhor que está na minha vida. Mata. Tudo que pertence ao diabo, tira, destrói. Tudo que pertence ao diabo que está na minha vida, destrói agora. Ora, dobra o teu joelho, levanta de madrugada. 1 de João 1, versículo de 1 a 3 diz: o que era desde o princípio, e o que ouvimos, o que vimos,
com os nossos olhos o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, experiência pessoal. Olha o que João está dizendo. Nós lhe proclamamos, nós estamos falando o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão, experiência com Deus. Experiência com Deus. Amém? Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Diga, minha comunhão é com Deus e com o seu Filho. Segunda coisa, para viver uma vida sem pecado. Primeiro é o quê? Busque uma experiência pessoal com Deus. Segundo, viver na luz. Irmão, você quer viver uma verdade, você tem que estar na luz. 1 de João 1,5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é o quê? Deus é o quê? Deus é o quê? Mais forte, Deus é? Deus é? E nele não há? Não há trevas. Aquela coisa de fazer pelos escondidos. A esposa não pode ver. Preste atenção. Escondido da esposa, escondido da igreja, escondido da liderança. Não, isso não tem Deus nesse negócio. Não tem Deus. Deus é luz. Deus é o quê? Luz. João capítulo 1, versículo 6 a 10. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a? Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos o quê? Comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo. Uau! Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que temos comunhão, se afirmarmos que temos cometido pecado, que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um, e a sua palavra não está em nós. Então o segredo é confessar e abandonar, velho. Então, confessar no original significa admitir, declarar-se culpado. Eu pequei mesmo. Eu fiz isso mesmo, eu falei isso mesmo. Confessar a si mesmo. Olha que forte isso aqui. No original, confessar significa confessar a si mesmo, adorador de outros deuses. Porque às vezes a gente acha que adorar outros deuses é os ídolos de outras religiões. Não. O principal Deus que muitas vezes nós adoramos é o nosso eu. Eu mereço, eu preciso, eu necessito, eu não faço, eu tenho, eu não tenho, eu não posso, eu não vou, eu não quero. É o nosso eu. Não, está falando porque é o líder, não sei o quê, mas a Bíblia diz, mas eu não quero. Eu mando na minha vida. Eu tenho o meu salário. Eu já sou adulto. Eu já sou casada. Eu já sou casado. Eu. É um Deus. Isso é confessar. Às vezes é o carro, é um título, é uma profissão, é um emprego, é o corpo, às vezes é o cabelo. Então, nós precisamos muitas vezes confessar a si mesmo adorador de outros deuses. A palavra confessar. Então precisa confessar. No batismo de João Batista, as pessoas confessavam seus pecados publicamente, para depois serem batizados. Batismo não é um banho de água, batismo é mudança de vida. 1 de João 2, 1 a 2 diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados,
E não somente pelos nossos, mas também pelo pecado de todo o mundo. Ele veio para isso, para aniquilar todo o pecado. Então nós não temos desculpas para continuar na prática do pecado. Muitas vezes nós queremos justificar o pecado. A marca do crente, preste atenção, não é uma roupa. A marca do crente não é um cabelo comprido. A marca do crente é viver sem pecado. Pensei que você ia dar glória a Deus. Eu declaro a semana de vitória para vocês, céus abertos, uma semana sem nenhum impedimento, e que tudo que você colocar as mãos prosperará. A marca do crente é viver uma vida sem pecado. É forte, Brasil. É forte. A gente quer a bênção, mas não quer abandonar o pecado. É forte. Posso continuar, gente? Três. Siga os passos de Jesus. Quer viver uma vida sem pecado? Siga os passos de Jesus. 1 de João 2, 3, 6 diz assim: sabemos que conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Sabemos que o conhecemos se obedecermos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é o quê? Mentiroso, e a verdade não está. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele. Uau! Vou repetir. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele. Amém. Como que ele andou? Ele andou em santidade. Ele andou em comunhão com o Pai. Ele andou em oração. Ele andou em oração. Diga assim comigo: se você anda ou decide andar como ele andou a partir de hoje, diga assim: eu sou uma versão de Jesus 2023. Se você anda como ele andou, você é igual a ele. Você vai ter os mesmos. Ele disse que você vai ter obras maiores, vai realizar obras maiores do que ele. Quarto, para viver uma vida sem pecado, ame como ele ama. Diga: amar como ele ama. 1 de João 2, 15 a 17. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para... Uau! Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. John Wesley, ele escreveu o seguinte. Vocês sabem quem foi John Wesley, né? Um inglês, um grande homem de Deus, que criou o Clube Santos, transformou a história da Inglaterra, evangelizando. Ele escreveu o seguinte, John Wesley. Ele disse o seguinte: todo aquele que permanece em comunhão com ele, pela fé amorosa, não peca, enquanto ele assim permanecer. Não peca enquanto ele assim permanecer. Se não amar como ele ama, vai pecar. Aí ele continua. Ele diz o seguinte. Ele diz assim: todo aquele que peca, certamente não o vê. O olho amoroso de sua alma não estão fixado em Deus. Então não o conhece experimentalmente. Tudo que ele fez no passado, ou seja, não conhece tudo que Deus fez no passado por ele. Por isso que ele vive no pecado. A grande verdade é: quem se apaixona pelo Pai não tem olhos para o mundo.
Diga comigo: quem se apaixona pelo Pai não tem olhos para o mundo. Quem nasceu de novo não diz: uau, sabe quem vem no posto de monta? Não, não tem isso. Quem se apaixona pelo Pai não diz: uau, o chopp está tão calor, está tão quente. Não, não diz isso. Quem se apaixona pelo Pai só tem olhos para o Pai. Amém? Você pode fechar os seus olhos. O pessoal do louvor pode subir. Você pode dizer: eu estou apaixonado pelo Pai. Você pode falar, verbalizar e dizer: eu estou apaixonado pelo Pai. 5 motivos para você viver uma vida, não pecar. Seja movido pela unção de Deus em você. Seja movido pela unção de Deus em você, não pela unção de outras pessoas. Você tem que ser movido pela unção. Você buscou uma experiência com Deus, você está seguindo os passos de Deus, agora tem a unção de Deus em você. 1 João 2,27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Permaneça nele. 6º e penúltimo, para você não viver uma vida de pecado: ame seu irmão. Repita comigo: diga amar o meu irmão. Fala para o seu irmão: diga amar o seu irmão. 1 João 4,7. Amados, amemos-nos uns aos outros, pois o amor procede de aquele que ama é nascido de e conhece a Deus. 1 João 4:19-21. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Tem alguém aí? Nós amamos porque ele nos amou. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, ele é o quê? Eu odeio aquela irmã. Não, meu aniversário não vai. Não convido. Ela vai estar na comunhão da célula? Eu não vou. Mentirosa. Olha aqui, pode ser um mentiroso também, tá? Senão é preconceito com as irmãs. É mentiroso. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, quem ama a Deus, isto é o quê? Um mandamento de Deus. Se você ama a Deus, você vai amar o seu irmão, mesmo a chatonilda. Porque tem irmã que é chata. Tem irmão também que é chato, mais chato que a irmã. Mas você vai amar. Quem está me entendendo diz amém. 7º e último: se livre dos ídolos. 1 João 5:21. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Guardem-se dos ídolos. Coloque de pé, por gentileza. Guardem-se dos ídolos.